Capítulo 3 da hierarquia da disciplina, nesse caso aqui da precedência, artigo 17º aí, esse artigo 17 aqui, cardinal aí, né? Pronto, artigo 17. A precedência entre os bombeiros militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Então tem um monte de critério nesse texto aí, né? Às vezes parece simples aí, mas tem uma série de critérios aí. Então vamos atentar aí essas situações aí. Artigo 17 aqui fala precedência entre os bombeiros militares da ativa. Veja bem, esse é o adendo, ó. Da ativa, certo? Então, entre os bombeiros militares da ativa. Por quê? Porque se tiver alguém na inatividade, aí esse da ativa, ele tem é diferente, a gente vai ver isso mais a fundo, mas é diferente. Então aqui está se tratando dessa precedência dos bombeiros da ativa. Porque se você pegar um de mesmo grau hierárquico e tiver um na inatividade e um da ativa, o da ativa ele vai ter a precedência, independente da antiguidade aí, no grau hierárquico. Mas então está falando da ativa. Aí já exclui a possibilidade de ser qualquer bombeiro, né? Então se falar assim, a precedência dos bombeiros militares do mesmo grau hierárquico assegurado, não mesmo, faz toda a diferença. Então, porque quando fala bombeiro militar, você não lembra, você não carrega toda essa situação que tem o da ativa, na inatividade. Mas bombeiro militar, os da inatividade também são bombeiros militares. Então a precedência entre os bombeiros militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, então não é precedência entre os bombeiros militares do mesmo grau hierárquico, não. A precedência entre os bombeiros militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação. Além dessa questão aí, ainda tem, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Ainda tem essa outra questão aí da precedência funcional. Portanto, quando se fala em precedência, tem que se observar que tem que ser da ativa. Aí sim, sendo da ativa, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação. Mas, além disso, ainda existe o caso de precedência funcional. Só que essa precedência funcional, ela não pode ser simplesmente em qualquer caso, ou em todo instante, em todo momento. Estabelecida em lei ou regulamento. Então, se a hierarquia da estrutura funcional, o indivíduo está ali ocupando um cargo, dentro dessa hierarquia, e nessa hierarquia existe a antiguidade devido ao organismo em si, aí sim, e esse organismo já está previsto em lei, já está previsto em regulamento, que aquele posto, quem ocupa aquilo ali é mais antigo do que quem ocupa tal cargo. Então, devido à estrutura do sistema, aí sim a pessoa responde pela funcionalidade. Então, nesse caso, existe essa precedência funcional. Suponhamos que existe, por exemplo, os CRBMs e existem os comandos que são subordinados àquele CRBM. Então, supõe aí que um coronel seja ele do mesmo posto de um outro coronel também, os dois são coronéis, e que o coronel de tal batalhão subordinado ao CRBMX seja mais antigo do que o comandante do CRBMX. Pode acontecer, situação política talvez, nunca se sabe, ou porque um já está quase indo para reserva, não, deixa ele nesse batalhão mesmo aí, sei lá, acontece. Mas o fato é que, em termos de antiguidade funcional, o CRBM ele é mais antigo do que o batalhão, que é subordinado àquele CRBM.
Então, devido a essa estrutura, acaba que dentro dessa estrutura aí, aquele coronel, que é o comandante do CRBMX, pela estrutura, acaba tendo essa precedência, esse coronel acaba tendo essa precedência funcional em relação àquele outro coronel. Então, salvo essa precedência funcional, e se estiver todos na ativa, essa precedência é dada pela antiguidade. Mas não só a antiguidade, é importante saber isso. Que vale a antiguidade, padrãozão a antiguidade. Mas existe a precedência funcional. Então, salva essa precedência funcional a antiguidade. E tem que estar na ativa, né? Se trata exclusivamente do pessoal da ativa aí. Agora, e o cara da inatividade, que foi convocado para o serviço ativo, ele está na ativa. Então, ele sendo mais antigo. Atividade 37. Preste atenção naquelas minúcias aí que a gente colocou. Atividade 37, correção. Questão sobre precedência, segundo lei número 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, sancionada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Analise os itens abaixo. Vamos ao item 1. A precedência entre bombeiros militares do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação. Veja bem, aí é que está. Se uma colocação dessa isolada entre outras coisas, de repente de temas diferentes, acaba confundindo. Parece ser verdade, totalmente. A precedência entre bombeiros militares do mesmo grau hierárquico é assegurada pela, essa é uma afirmativa, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação. Está errada, por quê? Porque a precedência entre bombeiros militares dá ativa, porque se tem um que é mais antigo, mas ele está na inatividade, a gente falou, ele não aprofundou ainda, mas isso aqui é um texto exclusivo para quem está na ativa, né? O da ativa ele vai ter precedência, certo? Então, tem que ter esse cuidado aí, esse texto, quando fala de precedência de bombeiros hierárquicos, isso daí, errada a 1, vamos a 2. A precedência entre os bombeiros militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, daí tudo bem, é assegurada sempre pela antiguidade no posto ou na graduação. Sempre não. Sempre não. Ela é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação. Sim, mas tem exceção. Então não é sempre. Sempre escolha a exceção. Então não é sempre. Por quê? Porque tem um caso da hierarquia funcional. E aqui já falou, né? Que é da ativa mesmo. Né? Até aí tudo bem, tá certo. Mas o erro é esse aí. Item 3. Em caso de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento, lembre-se que deve estar estabelecido em lei ou regulamento. Se estiver na lei, beleza. Se não estiver na lei, mas estiver no regulamento, tudo bem. Então, ou em um ou em outro. Daí vem a precedência entre bombeiros militares da ativa. Caso, repetindo aqui, em caso de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento, a precedência entre bombeiros militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, não é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação. Não, nesse caso você perde essa sua prerrogativa. Por quê? Porque em caso da precedência funcional, estabelecida em lei e regulamento, não entra em consideração a antiguidade. É o único caso aí que exclui. Então, ótimo. Verdade, isso aqui é verdadeira. 4. A precedência entre os bombeiros militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, certo? Salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei e regulamento. Existe uma diferença grande entre lei ou regulamento e lei e regulamento. Por quê? Porque muda o sentido. Uma única letra, né, que é colocada no lugar de uma palavrinha que muda o sentido. Total, porque para ser estabelecida, sempre que tiver ou, é ou mesmo. Se tiver i, é i. Porque soma, né? Se você coloca lei e regulamento, quer dizer o seguinte, que além de estar na lei, tem que ter um regulamento. Só a lei não basta. Tem que ter um regulamento.
Ou se falar que está no regulamento tal, mas se não tiver uma lei também, não. Se tiver uma lei, está ótimo. Se tiver um regulamento, está ótimo. Então o erro é esse daí, está tudo certo. A precedência entre os bombeiros militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação. Sim, salvo que venha exceção nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento, seria o certo. Ou seja, se está na lei, ótimo. Nem precisa de regulamento. Ou se tem um regulamento, nem precisa de lei. Agora, falar que está na lei e no regulamento, estabelecido em lei e regulamento, já é diferente. Porque tem que ter um e tem que ter o outro. Então é errado essa daí também. A certa é a 2. É um peguinha típico, né, desse que não muda o conhecimento seu, porque não interfere tanto em saber que realmente o importante aqui seria a hierarquia e tal. Mas a questão não é a importância, não é a gente que define essa importância, é o que está escrito. Então pronto, está escrito errado, mudou o sentido, considerada errada. Então está aí, marca alternativa correta, apenas uma é verdadeira, gabarito 1A.